Eu queria continuar falando sobre fé, e hoje eu pedi para o pessoal fazer lá, fé para todas as circunstâncias. Depois eu fiquei preparando um pouquinho mais, eu preparei isso daqui de madrugada, qual é essa fé para todas as circunstâncias? É uma fé madura, é uma fé que já começa a compreender, entender algumas coisas, porque às vezes aquela fé que a gente fala, não, é uma fé para você vencer uma enfermidade, é fé para você, para algumas situações e às vezes se não vem, parece que a tua fé é abalada, parece que se não vem uma cura naquele momento, ou se não vem uma restauração na tua família naquele exato momento, parece que as circunstâncias acabam vencendo a tua fé. Então, na verdade, a tua fé é para o momento, ou é para as circunstâncias, mas ainda não é uma fé para vencer todas as circunstâncias, porque não é uma fé para vencer, às vezes, um não de Deus, porque Deus pode todas as coisas, mas nem sempre Ele fala sim para todas as coisas, até mesmo porque Ele fala que nós não sabemos pedir, porque às vezes nós estamos pedindo coisa que a gente não está preparado para receber, às vezes aquilo não vai fazer bem para a gente, e a gente está lá, eu creio que Deus vai abençoar esse namoro, mas Ele sabe que aquele namoro vai te prejudicar lá no futuro, e daí você crê que Deus pode, porque Deus é poderoso, porque eu vejo Deus fazendo isso com a outra pessoa, Deus vai fazer algumas coisas, e eu creio que Ele pode, mas daí de repente eu sou frustrado, e daí essa fé é abalada, e daí numa próxima vez eu já não creio tanto. Então é uma fé imatura, é uma fé que ainda não vence todas as circunstâncias, mas eu quero hoje falar sobre a fé que vence todas as circunstâncias, que supera todas as circunstâncias. Então, fé para todas as circunstâncias. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de 12 a 13, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Primeiro eu quero ler o 13, depois a gente vai ler o 12 e o 13, mas primeiro eu quero ler o 13 porque é um dos textos mais conhecidos da Bíblia e talvez mais falado, mais recitado, mas na maioria das vezes as pessoas não têm noção do contexto desse texto, e daí texto fora de contexto só serve para pretexto, para aquilo que a pessoa quer usar na hora, eu estou precisando daquilo, então eu vou decorar e vou falar, estou falando, e a pessoa fala, mas não tem nem noção do que se fala ou do que está acontecendo ali. Mas eu quero falar, coloca o versículo 13, Paulo falando, tudo posso naquele que me fortalece, ou na ARA, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos falar, primeiro, pode deixar a NVI aí. Vamos todos falarem bem alto, vamos lá? Tudo. Agora vamos falar como quem acredita, vamos, com quem tem fé, vai lá, 1, 2, 3. Mais uma vez. Quando você toma posse disso, Paulo está falando, eu posso todas as coisas, eu posso enfrentar todas as coisas, eu posso passar por todas as situações, eu posso vencer todas as circunstâncias. E se você for para um versículo antes, que é o versículo 12, ele está falando assim, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver satisfeito ou contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, ou seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade.
Daí ele complementa: tudo posso naquele que me fortalece. Ele coloca situações difíceis e situações favoráveis. Ele coloca situações, circunstâncias complicadas e situações boas. E ele fala que tanto em uma como em outra, ele pode superar, ele pode vencer e ele pode passar todas elas. Por quê? Naquele que o fortalece, em Jesus Cristo. Porque a fé dele está firmada não no prato de comida, não na roupa, não na casa, não na situação que se encontra favorável a ele, mas ele pode superar, enfrentar e vencer todas elas, não nas circunstâncias, mas naquele que a sua fé está depositada, e aquele é Jesus Cristo que o fortalece. Amém? Paulo está falando que pode passar por qualquer situação ou circunstâncias através da fé em Jesus Cristo, ou seja, a fé que Paulo depositava em Cristo Jesus o ensinou a viver e a superar qualquer situação ou circunstâncias, e de uma maneira feliz, alegre, com bom ânimo. É quando Jesus fala: no mundo vocês vão ter dificuldades, ou as circunstâncias vão às vezes bater na tua porta, circunstâncias contrárias, aquela enxurrada, aquela tempestade pode bater na tua casa, mas se você estiver firmado sobre a rocha, ou se a tua fé estiver depositada na rocha chamada Jesus Cristo, você pode ter bom ânimo, porque eu venci o mundo, e você pode vencer também, e você pode ficar tranquilo na tua casa, mesmo com as ondas batendo, mesmo com o vento batendo, soprando, e a casa fazendo assim, mas você pode ter bom ânimo, você pode ficar contente, você pode ficar feliz, porque você sabe que a rocha está ali, fortalecendo a construção, ou fortalecendo você, e nada disso vai fazer você sucumbir. É isso que Paulo está falando. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou eu creio em alguém que está acima da tempestade. Eu creio em alguém que está acima da circunstância desfavorável. Eu creio em alguém que está acima do prato de comida. Eu creio em alguém que está acima de um momento de abastança, ou que está acima de um momento de dificuldade. A minha fé está depositada numa pessoa que pode todas as coisas. E se essa pessoa pode todas as coisas, eu posso todas as coisas, porque é nele, não é nas circunstâncias. Amém? Dá para entender? E como nós podemos alcançar tal fé? Uma fé que nos faça, como Paulo, vencer qualquer situação ou aprender viver em qualquer situação dessa maneira. Primeiro, além de crer em seu poder de Deus, poder de Jesus, que nós falamos muito sobre o poder, que Ele é o Todo-Poderoso, nada é impossível para Ele. Acaso teria alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Não. Ele pode todas as coisas, pela sua palavra, basta uma palavra, que tudo venha a existir. Ele é o Todo-Poderoso e nós sabemos que Ele pode todas as coisas. Mas se você quiser que a tua fé faça você vencer todas as circunstâncias, além de crer em seu poder, você vai ter que confiar em seus propósitos e em seus planos. Eu vou repetir: como eu posso ter uma fé que me faça vencer todas as circunstâncias? Além de crer em seu poder, eu vou ter que aprender a confiar em seus propósitos e em seus planos. Deu para entender? Deus, Ele é todo poderoso, mas Ele é sábio, Ele é totalmente confiável, Ele governa, Ele comanda todas as coisas. Deus pode salvar, curar, mudar, tudo na hora, mas também pode usar processos que demoram. Ele pode, em um piscar de olhos, Ele pode falar: ser curado,
e de repente você está curado. Ele pode, em um culto, de repente você sair daqui com a vida transformada, com a situação na tua casa, com a situação, uma libertação, uma quebra. Ele pode fazer tudo. Ele pode mudar o Brasil em um piscar de olhos, ele pode mudar um país, ele pode trazer à existência as coisas que não existem, como a luz. Haja luz, e houve luz. A terra era sem forma e vazia, mas ele começa a falar e as coisas começam a ter ordem, começam a existir por causa de uma palavra. Ele é todo poderoso. Mas ele também tem propósitos e planos. E às vezes o fato dele não fazer da maneira como nós esperamos ou queremos ou até achamos que precisamos, isso nos frustra, isso prejudica a nossa fé, porque a nossa fé só fica buscando ou pautada em seu poder, mas a nossa fé precisa ir para além do poder de Deus e precisa ir para a confiança de que Ele tem plano para a minha vida. E que Ele sabe o que é melhor para mim. José é o exemplo disso. Você sabe a história de José. José, ele era o filho queridinho do papai. E Deus já tinha planos para ele e começa a dar sonhos para ele, ele muito cedo. Deus dá um sonho falando que um dia pessoas iam se prostrar, e no caso o pai, a lua se prostra, as estrelas se prostram. E daí ele começa a ver, e falando do futuro dele, que ele estaria numa posição de evidência, que Deus o levaria para lugares especiais. E ele começa a falar para os irmãos os seus sonhos, tudo aquilo que Deus estava projetando ele, e mostrando. Mas daí ele sai do sonho, e começa a viver um pesadelo. Deus mostra um sonho, traz uma palavra, de que ele seria alguém muito especial. Ele sai, e ele é traído pelos irmãos, é maltratado, é vendido como escravo, e começa ali uma cena, um filme de terror, agora do filhinho preferido, do lugar de honra na casa, do filho de honra que sentava ao lado do pai, que tinha a melhor roupa, que tinha a melhor comida, que tinha o bife maior na hora da refeição. Ele de repente agora é um escravo, é um objeto, e ele começa a viver algo. E daí mesmo assim ele continua crendo no plano de Deus, e ele continua sendo fiel, por isso que Deus o abençoa. Lá na casa de Potifar, como escravo, ele já se torna o chofer lá, o cara lá que tinha todas as regalias, um funcionário, era um escravo, mas que já comandava, já chefiava outros escravos. O Potifar era general lá, já confiava nele em tudo. Mas daí ele, pela fidelidade em Deus, pela fé que ele tinha, ainda na palavra de Deus, eu não posso me deitar com a mulher de Potifar, eu vou lá, continuo sendo fiel, porque ele cria, porque ele tinha fé naquela palavra, porque ele foi fiel, ele vai parar num calabouço. Agora não é mais escravo, além de ser escravo, é prisioneiro. No lugar, você imagina as prisões daquela época, calabouços, era terrível. E tudo isso acontece. Eu pergunto, será que José sofreu nessa época? Esse período tudo? E daí ele lá na prisão, ele de repente ele revela, chega lá duas pessoas próximas do faraó, o copeiro e o, como que chama aquele outro lá? Padeiro, o copeiro e o padeiro. E daí ele revela os sonhos lá, e daí um que volta lá, ele fala, não esquece de mim. Mas daí passa 2 anos e nada. Imagine quanta frustração. Agora a pergunta é, Deus não podia ter livrado ele dos irmãos dele? Ali Deus não podia ter intervido, Deus não tinha poder para falar, aquela hora, ter cegado os irmãos dele, como Deus fez lá com aqueles soldados lá que foram prender Elias. Não podia ter cegado, Deus não podia ter feito qualquer coisa ali. Eu quero a resposta, Deus podia ou não? Deus podia ter livrado
José de outra maneira, para ele não ir para a prisão, ter feito alguém chegar e ter falado, não, não foi, José não é culpado, ele é inocente. E ter mandado a pessoa que era culpada, a mulher de Potifar, ter sido desmascarada. Deus podia ter feito isso. José sofreu com tudo isso. Se fosse eu e você, não ia ficar pensando em tudo isso. Por que Deus não fez lá? Por que Deus não fez aqui? A pergunta que eu faço para você: Deus estava dormindo? Deus não tinha poder? Aonde Deus estava? Em tudo isso. Quando tudo isso acontecia e José continuava crente, crendo, com a sua fé intacta, mesmo com certeza duvidando, chorando, mesmo às vezes, Deus, por quê? Mas eu sei que o Senhor ainda, porque você vê nessa história, em várias partes, todo momento que José parece que caía, mas falava, lá tem o texto, lá fala, mas o Senhor era com ele. Você tem passado alguma situação que parece que o Senhor não é com você? Mas você tem fé? Eu quero dizer que aparece esse escrito, talvez você não possa estar enxergando, mas eu quero dizer que aparece o mesmo escrito, mas o Senhor é contigo. O Senhor era com José, o Senhor é com Marinho, o Senhor é com a Nilva, o Senhor é com o André, o Senhor é com cada um de nós. Porque eu quero falar aonde Deus estava. Deus estava trabalhando, mesmo sem José perceber. E José vai perceber lá na frente. Deus podia ter feito, porque ele tinha poder para fazer assim, livrar dos irmãos, Deus podia ter feito totalmente diferente. Mas José entende algo no versículo 20 do capítulo 50 de Gênesis. Olha o que José fala, depois dele já ter vivido todos os propósitos de Deus. Deus tinha levado ele lá onde Deus falou. Ele estaria numa posição de honra, que pessoas se curvariam diante dele, inclusive seus irmãos. E daí, seus irmãos com medo, depois que o pai morre, agora ele vai se vingar de nós. E agora, o que José vai fazer? José tem uma compreensão que eu queria que você saísse dessa noite aqui, com essa mesma compreensão. Versículo 20 do capítulo 50 de Gênesis. José fala assim, vocês planejaram mal contra mim. Realmente, vocês fizeram mal. Mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. Deus estava trabalhando, sabe por quê? Algumas coisas que a gente nem imagina, que José nem imaginava. Primeiro, José era um filhinho de papai. José era mimadinho. Você acha que os irmãos que trabalhavam, que ralavam, não gostavam de José por quê? Porque ele era o preferidinho do papai. Não, José não vai lá, porque José é o que faz eu lembrar da mãe dele, da Raquel. Não, José não pode machucar a mãozinha, os outros lá com a mão sangrando lá. Ah, tá de brincadeira, eu desde cedo tive que trabalhar. Daí não sei o quê. Era um cagueta. Falava mais do que a boca, Deus dava algo para ele, ele ia lá. Então, Deus mostrou que eu vou ser, um dia vocês vão tudo ajoelhar diante de mim. Menino, e Deus assim, puxa, eu preciso trabalhar, porque o pai não consegue trabalhar com ele, o pai está estragando, por causa desse amor, está estragando o menino, esses irmãos não vão conseguir trabalhar, eu vou ter que permitir esse menino virar homem. Vou ter que permitir um pouco de sofrimento, porque sofrimento faz a gente crescer. Então eu vou, ele não vai gostar, mas eu vou permitir algumas coisas para ele começar, porque o plano que eu tenho para ele é muito grande, para que um menino mimado tome conta daquilo que eu tenho para ele. Um menino que não cresce não pode ter um carro nas suas mãos, porque senão ele vai pegar um carro e vai sair e vai fazer besteira, como tem um monte de gente fazendo. Porque não tem noção. Então Deus, às vezes a gente não imagina, mas Deus às vezes ele está trabalhando para... não, por que Deus não livrou? Porque não, deixa ele aprender um pouquinho. Eu preciso trabalhar um pouquinho com ele. Outra coisa,
A gente não ia imaginar, e se a gente tivesse na época, o pessoal da época, José, os irmãos, ninguém imaginava que naquela época ia ter uma fome generalizada e que precisaria de alguém capacitado para estar lá no Egito. Porque se não tivesse alguém capacitado lá, nem o próprio povo de Israel, que seria da onde Jesus viria, o Salvador do mundo, José precisaria estar lá. A gente, depois que tem a Bíblia, a história inteira, você começa a entender. Olha, Deus, nossa, Deus é sábio mesmo, hein? Olha, nem eu ia imaginar um negócio desse. Nem eu, nem você. É por isso que a gente é humano e Deus é soberano. Então a gente, além de confiar no poder do que Ele pode, mas a gente tem que confiar nos planos dEle. Se Ele não está fazendo aqui, agora, se Ele não estralou o dedo e não aconteceu, é porque Ele tem algo maior e melhor ali na frente. É porque Ele quer trabalhar comigo, é que Ele quer trabalhar com alguém na minha casa, é porque Ele quer fazer algo, Ele está preparando, Ele não está demorando, Ele está caprichando. Primeiro, nós precisamos entender, aprender a confiar nos planos e propósitos de Deus. Além disso, nós precisamos compreender a soberania de Deus. O próprio José entendeu isso. Quando ele fala isso para os irmãos, ele está falando assim, olha, vocês tentaram mal, vocês fizeram mal, teve injustiça, a mulher de Potifar foi malvada, e aqueles caras foram ingratos, teve um monte de coisa. Mas sabe, na verdade, quem estava no controle da minha vida não eram os meus irmãos, não eram vocês, não era Potifar, não era a mulher de Potifar, não era o padeiro, não era o copeiro, não era o cara da prisão. Era o meu Deus que é soberano, que Ele trabalha acima de todas as coisas. Vocês podem tentar me destruir, tentaram matar, vocês podem tentar destruir, mas na verdade a minha vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E o que Ele tem para realizar em mim, através de mim, ninguém pode frustrar. Por isso que nós declaramos, os planos de Deus jamais são frustrados. Eu confio num Deus que é soberano. E aqui tem cada texto maravilhoso. Quando o povo vai para o exílio, depois de errar, de pecar, e aqui eu quero dizer algo. A soberania de Deus está para além do erro do outro, do teu erro, do erro de qualquer pessoa. O teu patrão está errando, o teu patrão é ímpio. A pessoa que falhou com você, o teu marido, a pessoa ímpia, o teu vizinho, o governador, o prefeito, os políticos, a justiça, o juiz, o STF, está todo mundo errando. Acima de todas essas coisas está o meu Deus, o justo juiz. A minha vida não está sujeita a essas pessoas, talvez por um tempo sim. Talvez eu tenha, eu vou para a cadeia por causa de um erro, eu vou fazer tal coisa, mas Deus está trabalhando em todas essas coisas. Ele faz com que todas essas coisas, uma injustiça, uma palavra errada, uma ação errada, Ele faz todas as coisas cooperarem para o meu bem. Ele vai costurando, ele vai fazendo, enquanto o inimigo vai achando, olha lá, aí perdeu, enquanto o outro está falando, tá vendo, não vale a pena ser crente, não vale a pena ser alguém de fé, lá, olha o que aconteceu com esse, olha o que aconteceu com o outro, o outro tá bem melhor, e não sei o que, e está lá, e Deus está lá, fazendo e vendo. De repente, a hora que vem, Ele fala, por isso que eu deixei você sofrer, para hoje cumprir o meu propósito na tua vida, para te levantar. Esses dias eu estava falando lá na casa, falei, eu me sinto às vezes, a gente até brinca, deixa eu ver, não tem nenhuma irmã minha aqui, as irmãs estão online, então eu sou o José da minha casa, eu era o preferidinho da família, sou ainda, né? Me perdoe as irmãs aí, todo mundo. Mas eu sou daquele que, quando não dá para eu almoçar, e na maioria das vezes não dá para eu almoçar no domingo com eles, porque eu estou preparando, de repente eu chego na janta lá, depois do culto, eu quero jantar,
acabou tudo. Por exemplo, tem um frango assado, eu chego lá, só tem a carcaça, tá todo mundo devorando a carcaça lá. Só tem osso, só tem pele. Eu chego lá e falo, puxa vida, vem minha mãe. Não, peraí. Peraí. Ela sai com aquela sobrecoxa, com meio frango guardado para mim. Daí todo mundo lá, por isso que não tinha nada, por isso que nem não. Tá lá. Não, esse é para o Marinho. Quando eu falei do bife melhor, é assim, não, quando fazia bife, é para um para você, um para você, um para você. O Marinho gosta de bife, então vai 3 para o Marinho. O caçula, né? Mas Deus tinha algo para mim que não dava para esse homem de Deus ser criado nessa redoma de amor. Então Deus permitiu eu sair cedo dessa redoma de amor por rebeldia, por escolhas equivocadas, e fez sair da redoma de amor para a redoma do capeta. E tive que apanhar um pouquinho. E daí ali está a família chorando, a gente chorando, e o inimigo dando risada, mas Deus falando assim, eu estou preparando um homem para logo estar cumprindo o meu chamado. Muita gente, vou acabar, o inimigo está lá. Quero ver, pastor Mário, se vai sair. Cadê o futuro pastor que Deus prometeu para você? Agora eu acabo com a vida dele. E Deus lá falando assim, você não sabe de nada, esse diabo não aprende, apanha, e não sabe que eu que dou a última palavra. Daí de repente, desse sofrimento, vai lá sendo forjado, de repente, surge um pastor Marinho. Porque talvez se ficasse lá só, ia ser, não teria sofrido, mas não teria aprendido lições importantes. Então Deus ele faz da maneira, ele usa até coisas erradas. Não precisava passar, foi erro meu, foi erro do outro, foi erro. Não interessa, Deus está acima do erro do outro, do teu erro. Se Deus tem um plano para fazer na tua vida, às vezes você pode achar que Ele não está trabalhando, que Ele não está fazendo, porque você queria que acontecesse algo, que Ele restaurasse agora, que Ele curasse agora, que Ele fizesse, mas Ele está fazendo o que é melhor para você, para que você glorifique o nome dEle. O que Marta e Maria queria, quando mandaram, fala para o mestre que aquele que ele ama está doente, fala para ele socorrer. Chega o recado, Jesus fala, não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Mas o que aconteceu? Mas morreu. Mas qual a diferença de morrer ou de ser curado? Não, Deus tinha plano maior. Mas Marta e Maria não sabiam. A hora que morre, elas choram, elas ficam desesperadas. E quando Jesus chega, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido. O que Jesus fala? Crê somente, tudo é possível ao que crê. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Nós precisamos crer. Independente se a resposta veio do jeito que a gente queria, no momento que a gente queria. Mas eu sei que o meu Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre todo o poder. E a palavra dEle é fiel. Então eu descanso se eu recebo a cura agora, se eu recebo a transformação agora, se as coisas não estão andando do jeito que eu estou achando, mas eu continuo crendo, porque meu Deus, além de ser sábio, Ele é soberano. Além de ser todo poderoso, Ele é todo sábio e Ele é todo soberano. Teria tanto texto para mostrar aqui, mas eu vou correr porque já está na hora. Quando o povo foi para o exílio, Jeremias 29, 10 e 11, o Senhor mandou uma carta. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, porque tinha um povo falando, não, vamos nos rebelar porque Deus vai nos dar vitória. Eles tinham acabado de perder porque Deus tinha falado, se vocês não se arrependerem, eu vou permitir que vocês sejam derrotados e vocês serão levados cativos. Era um povo que sabia que Deus era poderoso. E daí eles estão cativos e tem um povo lá falando, não, nosso Deus é poderoso. Se a gente se rebelar agora, a gente vai conseguir conquistar a Babilônia. Deu uma palavra, olha,
Não é bem assim. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, vocês vão ficar aí 70 anos. Eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vocês podem descansar, não vão se rebelar não, vai ter um processo, 70 anos, mas eu faço parte desse processo. Fiquem tranquilos, porque eu tenho plano de paz até mesmo nisso. Por isso que vocês podem casar, um pouquinho antes você vai ver, casem, construam casas, sejam felizes, sejam prósperos, ore por esse lugar, porque eu vou estar com vocês. Eu tenho plano, eu estou cuidando de vocês, mesmo vocês aqui, longe de Jerusalém, vocês estão na Babilônia, mas eu sou o Deus da Babilônia, eu sou o Deus de todos os lugares, eu sou o Deus que enche a terra, eu sou o Deus dos deuses, eu sou o Deus dos reis. Podem ficar tranquilo. Terceiro, nós precisamos compreender, para ter essa fé, compreender o amor de Deus. Compreender o amor de Deus. Ele é todo poderoso, Ele é todo sábio, Ele é todo soberano e Ele é todo amor. Deus é amor. Quando nós entendemos Romanos 8, a partir do versículo 32, a partir do versículo 28 já começa a falar, mas eu quero ler alguns versículos a partir de 32. Por exemplo, o versículo 32 de Romanos 8 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as outras coisas? Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou circunstâncias, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Romanos 8, 37 a 39, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele nos ama, por causa do seu amor nós somos mais do que vencedores em todas essas circunstâncias. Quando eu passo por uma circunstância difícil, eu lembro do amor dele por mim. Se ele foi capaz de dar o seu filho por mim, como ele não vai me fazer superar e passar por cima de todas essas coisas? Sabe, porque ele me ama. Então, por causa disso, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Deus nos ama com amor perfeito. Ele sempre quer o nosso melhor, o nosso bem. Todas as coisas cooperam, Ele faz com que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o seu bem. Precisamos acreditar e confiar e descansar nisso. Mateus 7, de 9 a 11, diz algo que vale muito a gente decorar esse texto. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, que é perfeito, que ama, Deus é amor. Esse Deus, Ele dará coisas boas aos que lhe pedirem. Nós precisamos confiar no amor dEle. E por último, sobre esse amor, a fé vem com a convicção. Essa fé que nos faz vencer toda a situação, todas as circunstâncias, é uma fé baseada no amor de Deus. A fé vem com a convicção do amor de Deus por nós. Olha que Gálatas 5:6, Gálatas capítulo 5, versículo 6 diz: porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. Está falando sobre, quando falava circuncisão, era a turma da lei que fazia, não, porque eu jejuo, porque eu faço aquilo, porque era a turma do mérito. Não, então, sabe, eu mereço a salvação, eu mereço o favor de Deus, porque eu sou circuncidado, porque eu cumpro a lei. Daí está falando, não é porque você cumpre a lei, não é por causa de nada, é por causa do amor que Deus tem por vocês. Olha aqui que o versículo fala,
Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua ou que vem pelo... A fé que atua através ou pelo amor. Deus, Ele nos dá, Ele, quando a gente está aqui falando, Senhor, me cura, Senhor, transforma, Senhor, eu tenho que ter uma convicção. Se eu estou pedindo, quando meu filho fica pedindo alguma coisa, eu sei que Ele quer o meu melhor, eu sei que Ele pode, eu sei que Ele sabe como fazer. Então, se Ele não está fazendo agora, eu sei que Ele tem um plano melhor, que eu não estou enxergando. Então, eu vou descansar na sua soberania, no seu poder, na sua sabedoria e no seu amor. Olha, meu querido, então, com isso, a ansiedade vai embora. Com isso, o desespero vai embora. Com isso, a taquicardia vai embora. Com isso, a dor de estômago vai embora. Com isso, tudo aquilo vai porque eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Por fim, meu querido, compreender a fidelidade de Deus. Então, poder não é só compreender que Ele é poderoso, compreender que Ele é sábio, que Ele tem uma sabedoria, que Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que vai acontecer lá no fim, Ele sabe o que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 10 anos. A gente não sabe, é confiar nessa sabedoria, é confiar na soberania, é confiar... Soberania, depois de soberania é o amor, né? Confiar no amor. E por último, confiar na fidelidade. Eu sou o caminho, a verdade. Ele é verdade. Ele é fiel. Números 23, não, 2 Timóteo 2,13 diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ele é a verdade. Então Ele não pode falar alguma coisa e depois voltar atrás ou mentir, porque Ele estaria negando o seu caráter. Ele não é como nós, porque nele não existe dubialidade, não existe falsidade, não existe variação. Ele falou, está falado, não tem volta. Números 23, 19 diz: Deus não é homem ou não é ser humano para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Meu querido, aqui eu te dei alguns parâmetros para que você possa falar como Paulo. Sabe por que Paulo fala? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele tinha a compreensão do poder, da sabedoria, da soberania, do amor e da fidelidade de Deus. Ele podia estar sem comida, mas ele sabia que Deus sabia o porquê e que já estava com um plano. Tanto é que ele fala lá um pouquinho antes: vocês fizeram bem de me ajudar, não porque eu esteja precisando, porque minha vida está na mão de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pega as histórias de José, você pega a história de Moisés, estava condenado a morrer quando nascesse. Não, mas a mãe consegue, inspirada por Deus, proteger ele durante 3 meses. Ah, não, depois de 3 meses não dá mais. Então vamos colocar ele no Nilo, cheio de crocodilo. Vamos colocar e... Ai, não, mas eu preciso estar, não. Ele não vai estar sozinho, sabe? Tem alguém que está cuidando dele, está fechando a boca de crocodilo. Aquele que fecha a boca de leão, fecha a boca de crocodilo. Aquele que faz o mar se acalmar, aquele que dá a palavra para o vento cessar, é o mesmo que dá vento, sopra lá, essa cesta lá onde a princesa, filha do faraó, está tomando banho. O vento obedece. Sabe? Então vai lá, aquele que estava condenado à morte, de repente está no Nilo. Aquele que está condenado ao crocodilo, de repente está sendo príncipe. Mas aquele que está se tornando príncipe, é um príncipe, tem um futuro brilhante, de repente está no deserto.
Aquele que está no deserto, acabou tudo, de repente está cumprindo o propósito dele, para qual ele nasceu, libertador do povo de Deus. Sabe por quê? Não é na hora, não é do nosso jeito. Às vezes a gente não entende, mas Deus está trabalhando. Então todas essas histórias, e não são histórias, porque como eu falei, eu dei exemplo da minha, mas a gente poderia pensar em tantas aqui que nós já vivemos. Deus está por trás de todas, conduzindo, trabalhando. Deus tem um plano especial para você, e o plano é um plano de paz, é um plano de te fazer feliz. Porque ele fala, mas Marinho, como você sabe? Porque ele fala que o ladrão, Satanás, vem para matar, roubar e destruir. Resumindo, ele vem para infernizar a tua vida, para te destruir, para acabar, para te frustrar. Mas daí fala, Jesus veio para dar vida, e uma vida conturbada, difícil. Não, ele veio para te dar uma vida, e uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida bem-aventurada, uma vida mais do que feliz. Às vezes nessa vida, vai ter momentos de sofrimento, não é porque ele não está fazendo, não é porque ele não curou, não é porque faz parte do plano maior dele na tua vida. Isso não tem que me levar a não crer que ele pode me curar hoje, porque ele pode. Eu creio que ele pode fazer hoje. E eu creio de todo o coração. E se ele não fizer hoje, é porque ele está fazendo de uma outra maneira, de um outro jeito, num outro tempo. E tudo isso, ou se ele cura, a fé é a mesma. A fé é a mesma, porque a fé me deixa tranquilo. A fé me tranquiliza. Eu senti a cura, eu estou sentindo mudança, eu estou vendo a comida. Eu fico feliz, porque eu já me deparei, hoje eu estou numa vida abundante. Não, hoje ainda eu estou vendo que está faltando comida, mas eu estou feliz do mesmo jeito, porque eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar. Ele está agindo. Por isso que Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu tenho uma fé que pode vencer e superar qualquer situação. É uma fé que não depende de nada externo. Por isso que Paulo também fala aos Filipenses, alegrai-vos sempre nas circunstâncias. Alegrai-vos sempre se a coisa estiver boa. Alegrai-vos sempre se você não estiver passando por dificuldade. Alegrai-vos sempre se você não estiver doente. Alegrai-vos sempre naquele que te fortalece, naquele que te faz mais do que vencedor, naquele que pode todas as coisas, naquele que sabe todas as coisas, naquele que é soberano sobre todas as coisas, naquele que te ama sobre todas as coisas e naquele que é fiel sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Ministério de Louvor, tem alguma música? Vamos lá então. Você pode colocar em pé enquanto eu quero orar por você. Eu vou continuar falando sobre fé, porque fé é a âncora da alma. Fé é a base, é a rocha que não faz a casa desabar. A fé em Jesus é isso que nos faz tomar posse de todas as bênçãos que já foram conquistadas na cruz do Calvário. Por isso que não daí às vezes fala, pastor, então eu estava crendo na minha cura. Não, continua crendo. A questão é se ela vem hoje, ou se vem amanhã, ou como ela vem, ou se Deus vai usar essa situação para algo maior. A questão é que Deus tem algo maravilhoso para fazer na tua vida. Isso tem que, então eu creio que Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está fazendo algo maravilhoso. Então eu vou descansar nesse poder, nessa sabedoria, nesses planos maravilhosos, nesse plano maior que Deus tem por mim. E quando a gente descansa,
a gente começa a viver coisas maiores. A gente começa a deixar de ser, ai não, então eu quero viver tudo que Ele tem para mim. Fé é isso, não é só sobre uma situação, não é só sobre uma cura ou sobre uma salvação, é sobre uma história, é sobre uma vivência, é sobre uma vida. Por isso tem gente que não vive porque está preso numa situação. Enquanto Deus não fizer isso, eu preciso que Deus faça isso. Deus está fazendo, mas você não está percebendo. Por isso que você não consegue ir para além disso. A hora que você começar a falar, então Deus já fez e Deus está fazendo, mas não é do meu jeito. Então agora eu vou começar a usufruir de tantas coisas. E da hora que você menos perceber já, aconteceu. Minha família mudou. Minha vida mudou. Tudo aconteceu, eu nem percebi. Tem gente que dá testemunho que não, eu não sei quando eu fui curado, eu não sei quando minha casa começou a melhorar, eu não sei quando eu comecei a pregar, eu não sei quando meu filho voltou, eu não sei porque ele estava vivendo tanto aquilo em Deus, ele tirou o foco porque ele sabia que Deus estava fazendo. E é essa fé, a gente precisa orar, sim, buscar, sabendo que Deus está fazendo, orar por aquilo, mas orar já crendo, eu já recebi, só não sei se vai ser hoje que eu vou perceber, eu não sei se é lá na frente, eu sei que Deus já fez, e que as coisas estão acontecendo em nome de Jesus. Deus, nós estamos aqui e queremos te louvar, porque a tua palavra, ela tem vindo de encontro a cada coração, ao meu, particularmente, ó Deus, eu te agradeço porque a tua palavra, ela é viva e eficaz, e ela penetra mais do que qualquer espada alguma, jamais penetrou na alma, no coração, na mente do homem, como a tua palavra penetra, a ponto de mudar a nossa história, mudar a maneira como nós enxergamos a vida, como enxergamos as circunstâncias, as coisas. Mas muito obrigado, porque isso nos faz mais do que vencedor, isso faz meninos mimados a se tornar homens valentes, corajosos, não em si mesmo, mas em Ti, por entender que nós estamos em um Deus, nós já estamos assentados nas regiões celestes, em Cristo Jesus, acima de todo principado e poder, recebendo autoridade, recebendo bênçãos e mais bênçãos que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Muito obrigado porque a tua palavra nos dá isso, nos gera isso em nós. Obrigado porque tu és incrível, tu és maravilhoso. Continua fazendo isso em nós, na tua igreja. Continua gerando fé, não apenas em pessoas, mas no todo, na igreja, para que esse ambiente seja um ambiente de fé, para que nós possamos começar a viver, não no natural, mas no sobrenatural, que nós possamos acessar coisas sobrenaturais, ó Deus, as coisas que os olhos naturais não enxergam, a razão humana não consegue acessar, mas que pessoas espirituais conseguem, que o Teu Espírito nos leve a acessar, a ver, a tomar posse, a experimentarmos tudo aquilo que a Tua palavra fala, que nós podemos viver e experimentar, que cada pessoa que começar a viver e experimentar isso, possa realmente se tornar uma testemunha do Teu poder, da Tua grandeza, da Tua majestade, da Tua soberania, do Teu amor, da Tua fidelidade. Venha fazer isso em cada vida que está aqui, em cada família, em cada história. Muda as histórias de pessoas, de vidas, de famílias, da igreja, do Teu povo, da cidade de Pirajuí, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, dar um brado de vitória e cantar essa canção juntos. Vamos declarar essa canção.